Olá, viva! Aqui fala o Jeremias Mayala, Academia de Formação de Tupuca Tileva. O tutorial que temos aqui agora é para passarmos a informação aos nossos candidatos, quais são os cuidados a terem assim que tiverem as viaturas da sua posse. Estamos a falar de uma viatura meio diferente, pois ela é elétrica, não é? Não estamos a falar de viatura a combustão, mas sim é de viatura elétrica. Os cuidados são igualzinhos. No momento da explicação dessa matéria, eu sugiro aos senhores que vão pondo pausa quando não perceber alguma coisa, pois tem o texto, vai dar uma pausa e consegue dar uma leiturazinha e acompanhar a explicação. Para isso, vamos avançar para o nosso primeiro slide. Ok, já temos aqui exibido o nosso primeiro slide. No seu primeiro ponto diz: confirma se o veículo está em boas condições antes de utilização. Ok, essa verificação é a mesma que nós temos feito nas viaturas a combustão. Antes de sair de casa para o serviço ou um outro ponto de destino qualquer, verificamos o nível do óleo, o combustível e os travões. Quanto às nossas viaturas elétricas no Tileva, verificamos a tensão e a corrente. Se elas estiverem normais, ali conseguimos sair do estaleiro para executar os nossos serviços. Essa verificação deve ser regular. Depois de carregar a sua viatura, deve fechar as tampas do ponto de carga ou dos pontos de carregamento da sua viatura e depois vai guardar a pistola. Tenha atenção que na sua pistola não deve tocar no interior da mesma, senão vai criar impurezas nos polos ou conectores. Na próxima vez ou no próximo carregamento haverá dificuldades de circulação das partículas elétricas, ou seja, haverá dificuldades de carregar o acumulador que ajuda a locomover a viatura de um ponto para o outro. O segundo ponto diz: não ajuste a engrenagem do aço demasiado alto, de maneiras a poupar a energia e aumentar consideravelmente a quilometragem de condução. Isso é a distância. Ok, isso está explícito. Em andamento, ou seja, a bateria já carregada, nós vamos andar. A engrenagem do AC não deve ser puxada até número 4. Ali vai reduzir, vai consumir mais a carga da bateria e vamos andar uma distância muito reduzida. Mais à frente, vamos apresentar os números quando nós andamos com o AC ligado e quando andamos sem o AC. Terceiro, não consome a energia extremamente. Quando o indicador de energia atinge as duas últimas grades vermelhas, recarregue o veículo a tempo. Caso contrário, a bateria será exausta, o carro vai parar e a vida útil da bateria vai ser reduzida. Isso quer dizer, depois de carregarmos a bateria, não é? No quadro do instrumento indica o estado da bateria. Completamente carregado tem 10 unidades, 10 paus ou 10 células. Ok. Enquanto vai andando, ele vai descontando. Se atingir 2 grades vermelhas, o carro não desenvolve. Quando insistir por muitas vezes andar com a viatura com apenas 2 grades vermelhas, ali vai reduzindo a vida útil da bateria. Então, a atenção que o motorista deve ter é sempre que tiver 2 grades cinzentas e 2 vermelhas, no caso totalizam 4 grades, deve dirigir-se a um estaleiro para recarregar a sua viatura. Ponto 4. Prestar atenção na manutenção regular dos veículos. Muito bem. A minha pergunta para o senhor que me está a ouvir é: a manutenção é feita pela quilometragem ou pelo tempo?
2 segundos a resposta. Se optou pelo tempo, resposta errada. A manutenção é feita pela quilometragem. Ali diz, muitos itens de manutenção rotineira dos veículos elétricos são inspecionados e detectados porque após um período de utilização pode haver perigos para a segurança do veículo e do utilizador. Então, quando usamos a nossa viatura, andamos uma distância, por exemplo, de 5.000 km, ali há desgaste de materiais. Então, deve haver uma substituição, não é? No caso de óleo, os travões, também aí os calços, essa coisa toda. Então, devemos estar atentos também nessas nossas viaturas, embora elas não levam o óleo ou então combustível, mas devemos controlar qual a distância que nós estabelecemos, ou seja, qual é a quilometragem que nós estabelecemos para estarmos a fazer a manutenção. Ponto 5. Ao carregar em dia chuvoso, não exponha o ponto de carga do veículo à chuva ao abrir a cobertura. Evite a água na pistola de carregamento do ponto de carga e das outras partes chaves do veículo. Ok. Quando estiver a carregar a viatura, em casa ou mesmo no estaleiro, e naquele momento tiver a cair chuva, deve garantir que tem uma cobertura ali na parte de cima que impeça a água de tocar nas partes chaves, assim como no ponto de carga ou mesmo na pistola. E ao estacionar a viatura, deve evitar deixar ou estacionar num sítio em que há depressão. Porque nas depressões, quando cai a chuva, as águas vêm e aquilo fica inundado. As nossas viaturas são recomendadas em não entrar numa profundidade d'água, não é? Uma profundidade que exceda dos 30 centímetros, por causa do acumulador que ajuda a locomoção da viatura. Ela é elétrica, não é? Então poderá haver alguns danos que nunca antes pensamos. Diz aí o ponto 6. Quando se dirigir em dias chuvosos, reduza a velocidade. Ligue as luzes quando estiver escuro ou noite. Ligue o ar-condicionado no modo frio e, quando a janela estiver embaçada, ligue o modo no vidro da frente e leve apenas 5 segundos para desperdiçar a neblina. Ok, caro motorista, aqui chamamos a atenção na condução quando estiver a cair a chuva. Por favor, não acelere de uma forma exagerada a tentar classificar-te a ti mesmo como o melhor motorista. O que é que vai acontecer? O carro pode capotar. Depois disso, a sua vida vai à vida. A viatura vai ser encaminhada mais uma vez às oficinas da Xinangol para ser recuperada. Mas a sua vida, quando vai, não volta, e a sua família lá em casa estará à espera do pai ou da mãe que foi à busca do pão que nunca mais volta, que nunca mais verá. Então, todo cuidado é pouco. Tenha a máxima atenção, a máxima cautela. Pois bem, acrescenta aí o ponto 7. Após estacionar o veículo, preste atenção ao fechamento atempado das portas e janelas do veículo para evitar que a água da chuva entre no veículo, de modo a evitar o risco e danos causados pela imersão no interior e na configuração do mesmo. Ok, este cuidado não é apenas dado à viatura do Tileva, que é elétrica, mas sim às viaturas a combustão também fizemos o mesmo. Está a cair a chuva, eu vou sair do carro ou da viatura, tenho que fechar ao mesmo tempo as portas e as janelas para que as águas não entrem no interior da viatura. É tão simples. É.
Ok, vem ali o ponto 8. Nas ruas inundadas ou em um dia chuvoso, por favor, observe a altura do rolamento dos pneus do veículo. A profundidade sob imersão da água no rolamento não deve exceder 30 cm. A velocidade não deve exceder 20 km a hora e o tempo não deve exceder 3 minutos, restaurando o efeito de travagem. Este ponto quero explicar da seguinte forma. Quando nós vamos conduzir num tempo chuvoso, num dia chuvoso, ou mesmo não, à frente ver ali uma lagoazinha com a profundidade 30 ou superior, ali a água poderá alcançar ou tocar o acumulador na parte de baixo. Quando o acumulador estiver submergido na água, o carro fica parado aí, já não vai avançar. Agora, se a profundidade onde vamos passar não chega dos 30 centímetros, a nossa velocidade também deve ser absolutamente reduzida. Não deve exceder dos 20, porque vai criar ondas que vai fazer com que as águas subam e alcançam a bateria ou o acumulador. Então, não devemos acelerar dessa forma. E o tempo não deve exceder dos 3 km, não, de 3 minutos, né? Restaurar o efeito de travagem. Não deve travar de uma forma brutal, aonde tenha água com uma profundidade de 30 centímetros. Vai mesmo agitar as águas que vão alcançar o acumulador e a viatura fica ali entalada. Tenha muita atenção nisso. Casos de anomalia. Ponto 9. O veículo deve ser inspecionado na oficina o mais rápido possível. Se a luz de falha acender devido à imersão em água profunda e ao rolamento do pneu, por favor, pare o veículo em uma área segura e chame os mecânicos locais imediatamente para o resgate. Lembre-se de não iniciar o veículo ou tentar repará-lo por si mesmo. Deve entregá-lo ao pessoal da manutenção profissional para o tratamento certo. Então, se isto aí aconteceu, né, a luz de falha acendeu por causa da imersão do rolamento nas águas, o motorista deve parar a viatura e ligar para os mecânicos locais e que venham dar o tratamento certo. Lembre-se de não tentar consertar, reparar por si mesmo. Ou então, muitas vezes nós somos curiosos em chamar o mestre Papi para mexer. Então, ali vai resultar ainda danos em cima de danos e o caro motorista será responsabilizado. Muita atenção. Finalmente, temos as notas importantes. Essas notas importantes pedimos aos nossos candidatos ou motoristas que guardem isso nas suas mentes. Por favor, que vos vai ajudar bastante. Diz aí, para carregar a bateria, deve desligar a viatura e tirar a chave da ignição. Compatriota, caríssimo, lembre-te de não carregar a sua viatura com a chave ligada. Lembra de não carregar a viatura ligada. Isso lhe vai trazer graves problemas. Existem dois tipos de carregamento: carregamento rápido e o carregamento lento. Carregamento rápido é feito nas instalações da Chinangol. Quanto ao carregamento lento, também é feito nas instalações da Chinangol, mas também podemos fazer nas nossas residências. A bateria da viatura, quando estiver completamente carregada, apresenta 10 unidades ou paus, não é? Que
é equivalente a 370 volts. Quando a carga reduzir para 2 unidades, aquelas 2 grades vermelhas que sempre falamos, a viatura não desenvolve e pode deslocar apenas 20 km. Ele não vai muito distante, vai encurtar. É muito, mas muito reduzido. São apenas 20 km com 2 grades vermelhas. Ok, dando a sequência. A carga para levar mais tempo depende muito da maneira como utilizar. Diz aí, por exemplo, em andamento sem usar o AC, se não usar o AC, não é? Com essa carga poderá percorrer 220 km sem carregar ainda. Mas se usar o AC, poderá percorrer somente 180 km. Muito bem. Para poupar a carga, deve fazer o quê? Ajustar a engrenagem do AC nas posições 1 ou na posição 2 e a velocidade até 70 km. Caso o ajuste for superior a 2 e a velocidade exceder dos 70 km/h, o tempo da carga reduz significativamente. Vamos lá tentar explicar mais uma vez. A carga no acumulador para demorar, isso deve-se muito à forma como vai ajustar a engrenagem do AC. Se puxar a engrenagem na posição 1 ou na posição 2, a aceleração, a sua velocidade, bater apenas até 70, ali sim, consegue deslocar essa distância dos 180 km. Mas, quando exagerar a coisa, precisa exceder da posição 2 para a posição 3 ou 4, o AC, e a velocidade passa dos 70 já para 80, 90 por aí afora, isso vai reduzir significativamente. Para ligar a viatura, deve acionar primeiro o pé no pedal de travagem. Ok. Quando a viatura estiver ligada, no painel permanecem ligados os indicadores de travão de mão e cinto de segurança fora do uso. Caso permanecer outros pilotos ligados, esses provavelmente indicam anomalia. Então, quando nós ligamos a nossa viatura, depois de alguns segundos, o quadro de instrumento aparece apenas cinto de segurança que não está em uso ainda e o indicador de travão de mão que ainda não arriamos. Mas se permanecerem ainda mais outros, então esses provavelmente indicam uma anomalia. Então, esta é a explicação do nosso manual de uma ponta à outra e agradecemos pela vossa atenção. Temos aqui a nossa cabecinha negra a perguntar dúvidas. Se tiver dúvidas, por favor, pode contactar-nos. Jeremias te leva. Até já!